para Osvaldo. Vai bater de primeira. Caio. Venâncio Ramos levanta a bola na área. Bola perigosa. Gol, gol, gol. É um centroavante terrível. Paulo Roberto, não. Mas o arremesso para Tarcísio. Agora é o Grêmio que está com pressa. Renato, enganchou bem. O goleiro deixou. Até nós iremos para o que der e vier, mas o certo é que o Porto Alegrense atinge seu grande objetivo. anos de glória, desde imortal tricolor, os feitos da tua história contam de um grande valor. Até nós iremos para o que der e vier, mas o certo é que nós... Pela abertura, já deve ter percebido que hoje é um programa especial do Grêmio, né? Nós estamos comemorando nesse final de semana 30 anos dessa grande conquista. Nós, como gremistas, ficamos emocionados aí com toda essa abertura que mostra todos esses momentos ali do último jogo da final, mas no programa de hoje vamos repercutir muito mais, porque nós temos grandes convidados, especiais convidados aqui. À minha direita, Valdir Espinosa, técnico do Grêmio campeão em 83, um dos maiores líderes da história do Grêmio. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite de engrandecer esse nosso programa num momento tão especial, Espinosa. Obrigado a vocês pelo convite que me enviaram. É muito bom estar junto com o torcedor gremista, falar com o torcedor gremista. E aí eu chego aqui, a primeira grande surpresa, Mazzaropi. Desculpe, se eu já apresentei, mas não podia ser de outra forma, porque é daqueles caras que você passa a ter carinho, ter amizade, ter respeito, ter admiração, junto com todo aquele grupo do Grêmio. Eu acho que a gente vai conversar sobre isso. Eu acho que a grande força de todos nós é exatamente isso, essa amizade, esse respeito e esse carinho. Nós temos o Fernando Junqueira, integrante dos Sócios Livres, e um torcedor que vivenciou de perto isso para o lado de cá, né, que é o lado da arquibancada, o lado do torcedor e do sócio, e o Fernando teve um episódio que ele participou e foi em todos os jogos, no Rio Grande do Sul e fora, né, Fernando? Naquela época. Exato. Primeiro, muito obrigado pelo convite, Lenusa, estar aqui com esses monstros que fizeram a história do Grêmio, o Espinosa, o Mazzaropi, e trazer as lembranças de quando eu tinha lá 16 anos, de La Plata, da final, do gol do China, lá em La Paz, da defesa do Mazza contra o América de Cali, aqui no Olímpico. Então, para mim está sendo um dia muito especial. Muito obrigado pelo convite. Oi, meu grande amigo, companheirão, Mazzaropi, para mim o maior goleiro da história do Grêmio, há controvérsias por outros lados, mas olha, no momento que o Grêmio não ganhava nada, vivia uma trajetória muito difícil, trouxemos esse grande goleiro do Vasco que veio aqui justamente para levantar essa taça conosco. Obrigado por ter aceito o convite, Mazza. Eu que agradeço o convite. Eu vou repetir o que o Espinosa... Vou agradecer duplamente, né, o convite e por vocês ter me dado a oportunidade de receber aqui uma pessoa que eu tenho assim um respeito, um carinho, uma admiração e que é um paizão nosso, que se chama Valdir Espinosa. Que eu me sinto uma pessoa realizada, feliz de ter tido a oportunidade de trabalhar com uma pessoa e com um profissional da qualidade, da competência e da humildade que se chama Valdir Espinosa. De estar com o Fernando, de estar podendo falar aquelas pessoas que são as grandes responsáveis por tudo aquilo que nós somos e que nós representamos, que é o torcedor gremista. Meus amigos, então, para começar o nosso debate aqui, Espinosa, conta um pouco daquela trajetória, de como é que o Grêmio foi ganhando corpo, né, ao longo do campeonato, para essa gurizada tão jovem que, por essas mídias alternativas, estão agora assistindo vocês e que não tiveram chance de ver presencialmente, mas que depois, ao longo da história, ficou registrado, né? Nós tínhamos um sonho, mas um sonho para ser atingido, ele passava pela Libertadores, que o sonho maior
era o de Tóquio, era chegar em Tóquio. Mas claro que para chegar em Tóquio você tinha uma Libertadores a ser conquistada. E o trabalho começou em janeiro, nós tínhamos uma equipe, e essa equipe iniciou a Libertadores. O Maza ainda não tinha sido contratado, jogava o Remy. Na lateral direita nós ainda estávamos com o Silmar, tinha vindo de São Borja. A zaga, o Baidec, né, aquele jogador clássico e tal, ainda não estava. Enfim, mas a equipe começou a competição e foi se moldando. E aí chega o Mazzaropi, aí entra o Paulo Roberto, o Tita já tinha chegado, enfim, algumas contratações foram feitas, o Caio, e a equipe foi ganhando corpo, e o importante de tudo isso é que, além da qualidade, acho que 2 aspectos eram importantes. Você tinha a experiência e você tinha a juventude. Essa juventude vindo da base, é outro detalhe. E todo mundo tinha uma identificação com o Grêmio. Tanto é, Mazzaropi chegou e daqui não saiu mais. Tarcísio chegou, não saiu mais. De Leon passou a ser gaúcho e gremista. Quer dizer, quem não era gremista, ficou gremista. Então, eu acho que foi o grande mérito de todo esse pessoal foi que nós somos gremistas. Éramos e continuamos sendo gremistas. E aí, quando a gente entrava em campo, a gente entrava não para jogar eu ser campeão, era para o Grêmio ser campeão. Não, e essa identificação ali que deu liga através do grande comandante Espinosa, Maza, eu gostaria que tu complementasse que, na realidade, a gente vê muito pouco isso, até falávamos fora do ar, essa mistura que deu de jogadores experientes com essa gurizada da base que estava surgindo, que tinha já o espírito do Grêmio, aliado a jogadores vencedores, como tu, o Tita, que chegaram, né? Eu acho que o Valdir colocou muito bem, né? Eles formaram um grupo e fizeram um planejamento com um objetivo, com um sonho a ser realizado, que era, no final, era a ida a Tóquio. Eu não fazia parte ainda desse grupo. Eu cheguei no meados da primeira fase e sem a certeza de poder ser inscrito na Libertadores. E o que me chamou a atenção na chegada foi justamente o foco daquele grupo e a amizade que tinha aquele grupo, né? E a maneira com que eu fui recebido por esse grupo, isso facilitou em muito a minha chegada. E automaticamente eu entrei no ritmo deles, né? O foco, o meu comprometimento, a minha obrigação, eu vou ter que também dar a minha parcela para o grupo, né? Até se passou um fato, nós fomos fazer um jogo em Santa Maria, não sei se o Espina vai se lembrar disso, e nós ainda não tínhamos a certeza da minha inscrição. E o Espinosa chegou para mim e falou assim: mas eu vou te relacionar, mas você vai ficar no banco. Eu falei: Espinosa, não tem problema nenhum. Eu estou aqui para ajudar, faço parte do grupo. Você é o comandante e não tem problema. A sua decisão ela vai ser sempre bem recebida pela gente. E eu vou tranquilo, não tem problema nenhum. E nós fomos para Santa Maria. E no sábado, né, o jogo era no domingo, no sábado à noite houve a confirmação da minha inscrição. E no domingo deu uma chuva em Santa Maria tremenda, que o jogo foi transferido para inverter o mando de campo. Foi transferido para quarta-feira com a inversão do mando de campo, que foi na quarta no Olímpico. Lembra, Espina? E aí o Espina fez a minha estreia nesse jogo contra o Inter de Santa Maria, pelo Campeonato Gaúcho. Até isso, eu dei sorte na minha chegada no Grêmio, né? Porque houve a confirmação, o Grêmio conseguiu mudar o regulamento da competição para me inscrever. E eu tive a felicidade de trabalhar num grupo que não vou nem exaltar a qualidade do grupo, que é indiscutível, mas a amizade desse grupo era uma coisa fantástica, cara. Porra, era família, a gente conversava, trocava, e nós tínhamos uma pessoa que para muitos era jovem, como treinador, mas tinha o grupo na mão, tinha um comando que
impressionante, e que todo mundo o respeitava. Ele, com aquele jeito bonachão dele, ele conquistava todo mundo e a gente sabia o que o Espinosa queria. A gente sabia o que ele queria. Eu acho que muito se deve a ele também, aquele grupo, sabe? Essa amizade, esse espírito de família, se deve muito a esse jeito bonachão do Espinosa e o paizão, como a gente chamava, né? Era o nosso paizão, apesar da juventude dele ainda. O Espinosa estava na época com o quê? 36 anos, quer dizer. Pô, impressionante. E isso passava para a torcida, né? Essa ligação. Isso que eu ia te perguntar, né, Fernando? O pessoal fala muito da torcida hoje, pô, aqueles 70 mil pulando sem parar no estádio. Não era um pedaço do estádio, né? E hoje, 70 mil pulando. E hoje, cara, você não vê isso, você não vê essa identificação com o clube, né? Essa paixão. Você, pô, eu hoje falo em Grêmio comigo, eu me arrepio, me emociono, eu choro. Porra, quando eu tenho a oportunidade de ver as pessoas com que nós estivemos juntos naquele ano, que foi o caso do Espino ali, pô, isso é a maior satisfação nossa, quer dizer, a gente se sente emocionado de poder estar abraçando e a gente vê que isso permanece até hoje, sabe? E a gente não vê hoje em dia mais isso, você não vê. E a gente sabia que a gente ia chegar, porque o grupo era focado demais, o comprometimento daquele grupo. O que nós passamos em La Plata. Eu ia comentar isso. Vou dizer para você, não existe. La Plata foi uma... E não tinha esse negócio de você estar jogando ou não estar jogando, não, era todo mundo uma coisa só. Não tinha carinha feia dentro do grupo, não tinha nada, era amizade. Fernando, tu que estava na arquibancada, foi até em La Plata, mas interessante eles contarem para nós como é que foi essa situação. Foi muito tenso, né, para um jogador. Para a torcida, né, teve uma fase, até a gente estava comentando com o Mazzaropi ali antes do programa, teve uma hora que a gente teve que tirar as faixas e sentar embaixo, que era pedra, era sinalizador. E isso que ele estava falando, a gente via que o time tinha preocupação com a torcida fora do campo, porque éramos um grupo não tão grande. E ali eu acho que também aumentou um pouco essa sinergia, né? Porque era visível que as pessoas do banco do time ficavam olhando às vezes para ver o que estava acontecendo, que era foguete vindo contra a gente, pedra. Contei para o Mazzaropi, tinha um cara na torcida adversária, o estádio era de madeira na época, agora reformulado. Que o cara apontava para a gente, passava um canivete, o cara estava com um canivete dentro do campo, no pescoço. Pô, nós entramos em campo, aí entrou o time do Estudiantes, os caras foram cada um em cima de um jogador do Grêmio, já dando chute, soco. Foi assim a coisa. E é isso, Espinosa, aquilo ali era empatar e sobreviver. Rapaz, aquilo... E o Renato ainda faz o quarto gol. Aquilo ali eu não quero passar nunca mais. Foi o momento mais difícil realmente, porque a gente não sabia o que ia acontecer ao final do jogo. Porque durante o jogo a pressão foi muito grande. No intervalo nós perdemos o Caio. O Caio, na porta do vestiário. Ele apanhou no intervalo ali, tivemos que tirar. A gente não sabia, a gente ficava no banco, era uma gaiola, né? Fechada, e atrás o pessoal empurrava, aquela tela vinha por cima e disse, caramba, disse, não sabe o que vai sair daqui. Torcida, a imprensa que lá estava, todo mundo teve medo. Não foi uma coisa só, mas os jogadores ficaram com medo e tal. Não, quem estava lá correu risco, realmente. Aí quando terminou, teve o lance aquele que o juiz, que o bandeirinha caiu, levou uma pedrada, e o juiz disse assim, eu vou anular o gol. Ele disse assim, perdão, foi ao contrário, o juiz disse assim, eu vou dar o gol, e o bandeirinha disse, eu vou anular. E ele estava caído, ele disse, quando eu levantar daqui, eu vou levantar e vou ficar com a bandeira em cima, se der o gol, eu vou ficar assim com a bandeira. Ele tinha medo, e o gol não era para ser anulado, não. Foi um gol legal. Foi gol legítimo. E os caras falam hoje, eu vi uma reportagem agora há pouco, o pessoal o presidente do Atlético, falando da Comebol, porque a Comebol, porque deixa acontecer tudo, quer dizer, já é uma história que antigamente, quando não tinha televisionamento, sim que a coisa pegava, né? Tem até, o programa ele é de alta interatividade, já vou passar algumas perguntas dos internautas aqui para vocês. A Mariana, gostaria de perguntar principalmente a Espinosa, como era trabalhar com o Renato como jogador e se ele traz algumas características agora como treinador. O Roger,
Não era nascido em 83, assisti alguns vídeos, pergunto aos entrevistados se a Libertadores era muito diferente, que é o que vocês estavam falando agora, de hoje, e se era mais fácil ou mais difícil. Ele pergunta para vocês que têm essa vivência. O Lúcio, o Grêmio acabou caindo prematuramente na Libertadores. Pergunta se o Espinosa consegue encontrar algum erro de formatação nesse período. Jorge Veras foi jogador do Grêmio. Então, vocês que conquistaram tanta coisa no Olímpico, como está sendo a saída de cena desse estádio? Coisa interessante mesmo, né? Agora a festa vai ser na Arena. Paula Barreto, Espinosa, não tem vontade de voltar a trabalhar com essa dupla, Renato e Koff? Botaria um trio, não podia botar o Maza de treinador de goleiro. Luiz Augusto, saiu na mídia que Renato está interessado em contratar um meia. Os rumores de Douglas, queriam de vocês. Mistura um pouco da questão da história para a questão do dia a dia e já deixo vocês para conversar com o internauta. Eu acho importante a primeira pergunta, que o Renato era um garoto, claro que como todo garoto, e era realmente um jogador que se destacava, mas ele ouvia os mais velhos. Assim como o Renato tinha outros garotos. Então tinha a turma dos mais experientes, não que se dividiam, pela idade, pelos mais experientes e os mais jovens. Só que esses garotos respeitavam os mais experientes. E não se discutia. Chegava-se sempre ao denominador comum, que era o grupo em primeiro lugar, é o Grêmio em primeiro lugar. A partir daí, as coisas não era difícil de trabalhar no Grêmio. O Maza faz elogio e tal, mas não era difícil, porque não, você conversava com eles aceitavam a ideia, eles entendiam a ideia, e a partir dali eles ajudavam a fazer com que a coisa acontecesse. Então, realmente, quando as pessoas perguntam, puxa, 36 anos você trabalhando, devia ser difícil. Gente, eu não trabalhei sozinho, eu tinha mais 20 e tantos que estavam junto comigo. Então, quando tem aquele negócio, quem é que cuidava do Renato? Eu digo, o Maza cuidava também, o De Leon cuidava, todo mundo estava perto, e ele aceitava isso. Então, eu acho que isso foi extraordinário nesse aspecto, foi muito fácil. E a entrega do grupo, né, Espinosa? Se alguém pegar na internet, olhar o primeiro jogo em Montevidéu, o que aparece do Renato na frente da área do Grêmio, afastando, dando carrinho, chegando no lateral, quer dizer, a entrega era grande, né? Não estava parado lá na frente. As pessoas têm uma imagem do Renato que era rebelde, que era isso. O Renato é uma figura humana maravilhosa de você lidar com ele. Né? Nós convivemos com ele o dia a dia, nós temos condições de dizer isso, porque nós convivemos com ele o dia a dia. O Renato era um cara que ele tinha consciência do que ele representava, mas ele não usava isso lá. Ele dentro do grupo, ele trabalhava que nem um louco, a gente falava, ele ouvia, a gente escutava ele também, porque o que o Espinosa colocou essa mescla, né, de jogadores experientes com os novos. Eu cheguei no Grêmio, 80% do grupo do Grêmio foram garotos criados no Grêmio. Isso é decisivo, né? Porque exatamente, tu já chega num grupo que eram tem identidade. Pessoas, o próprio Espinosa já havia jogado no Grêmio. Né? Sim, eu vim do Grêmio. E conhecia a história do clube, quer dizer, são pessoas que conhecem a história do clube, sabem o perfil do clube. E isso, nós começamos a aprender isso. E isso são razões que nos levaram também a ter o sangue tricolor hoje. E sabe que numa conversa que eu tive com o presidente Koff, ele falou uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção, gostaria até que vocês esclarecessem isso. Ele disse assim, pouca gente percebe isso, mas o Espinosa, ele montou já um modelo moderno de jogar, ou seja, marcar pressão. Hoje os caras já acham que isso é a coisa mais moderna que tem, né? Quer dizer, sem abrir mão de atacar, mas marcar a pressão o adversário, que é o estilo mais, digamos, mais... Os caras jogam hoje... Né? Os caras acham isso uma grande novidade, né, Espinosa? Os caras jogam hoje com 4-3-3, e o Espinosa fazia isso no nosso time em 83. Não, e a base, Barcelona diz a base. Mas não é, Espinosa, mas todo mundo indo e voltando, não é? Com o comprometimento. Eu estava vendo, porque o que chamou a atenção durante muito tempo foi o Barcelona. Isso. A partir de alguns meses, o Bayern passou a ser, porque bateu esse Barcelona. E eu olhando os jogos, eu digo, caramba, tem uma coisa aí. Sabe o que eu fui fazer? Eu fui assistir Grêmio e Hamburgo, o jogo de toque. E comecei a ver o jogo de toque, eu digo, olha só o que está acontecendo. O que acontecia? Nós tínhamos o Renato, nós tínhamos o Tarcísio e o Paulo César. Nós tínhamos meio campo, Chino, Osvaldo e Mário Sérgio. Eu digo, eu quero ver esse time jogar. Sabe o que aconteceu? Bom, aí eu gravei uns vídeos, depois vou falar sobre isso, gravei um vídeo mostrando
a semelhança do Grêmio de 83 com o Bayern famoso de hoje. Então, o que acontecia? O Renato, na nossa linha de área, da grande área, ele marcou. O Mário Sérgio marcou e o Paulo César Caju marcou e o Tarcísio marcou. O Renato podia muito bem ficar lá na frente e dizer, pô, eu sou craque. O Mário Sérgio botar a mão na cintura, se der a bola, deu, eu sou craque. E era craque mesmo. Todos eles marcaram e todos atacaram. Aí eu olhei, aí eu fiz esse vídeo mostrando. Gente, peraí, tudo bem. Mas por que eles faziam isso? Por quê? Aí que vem o detalhe. Porque eles não pensavam neles, eles pensavam no grupo. Eles sabiam a importância que era, eles vinham defender. E o De Leon era o primeiro a sair a atacar, que o China ficava mais, e o De Leon saía atacando. O Paulo Roberto saía para o ataque, porque era um lateral de apoio, o Paulo César também. Quer dizer, o time todo jogava um em função de outro, nada era sacrifício. Hoje, dá 2 passos atrás é sacrifício. Isso eu não sei fazer, isso eu não sei fazer. Se bem que é aquela história, para que tu faça alguma coisa, para que tu aprenda alguma coisa, tem que alguém que te ensine. Se ninguém ensina, não aprende. Outra situação também, companheiros aqui, é que se percebe que daquele time tinham vários jogadores com QI acima da média, né? Aquele que é capaz de compreender uma situação tática durante um jogo. Porque eu penso na tua situação, né, Espinosa? Tu vai lá, faz a pré-eleição, os caras entram para jogar. Só que tem 11 do outro lado. Tem situações que tu tem que mudar na hora no jogo. Se tu não tiver algumas pessoas para chegar, olha, cara, pega esse aqui, porque o treinador não pode entrar no campo e não tem tempo técnico. Hoje a gente fala isso, alguns jogadores na Europa têm que ir acima da média. Naquele time do Grêmio se via isso. Situações que precisavam ser mudadas, vocês mesmos conversando, né? Mas eu acho que deve ter acontecido várias vezes, né? Tudo isso, por quê? Porque nós tínhamos a liberdade e a confiança do treinador para fazer isso. Exato. Qual é a preleção de La Plata que tu estava contando? Não, eu vou antecipar o Espino, porque assim, cara, eu cheguei, a minha estreia foi contra o Estudiantes aqui, nós ganhamos 2-1. Foi no jogo de volta com o Estudiantes lá em La Plata, dessa batalha campal aí. Não, foi contra o Bolívar. Bolívar em La Plata. Não, La Plata. La Plata contra Estudiantes. Não, La Plata. Aí nós fomos para a pré-eleição. Aí Plata, chegamos, tá. sentamos lá na sala e aí chega o Espina para a pré-eleição. E aí ele iniciou a pré-eleição, a pré-eleição mais rápida que eu já tive na minha vida como atleta profissional. Ele chegou e disse para nós, vamos dar um chocolate neles. E ficamos um olhando para o outro. E aí ele, entenderam? E saiu, falou, acabou a reunião, acabou a pré-eleição. Só que o pessoal, o grupo entendia o que o Espinosa queria dizer. Em função do comportamento, como ele está dizendo, de que todo mundo, nós não era assim, nós éramos equipe. Porque todos nós sabíamos que eu tinha a mesma importância que o Espinosa a mesma importância que tu a mesma importância que o Fernando, entendeu? Não era, como ele frisou, o Renato era o mito do Grêmio, todo mundo tinha consciência disso, todos nós sabíamos disso, mas ele não usava isso. Ele se colocava na mesma igualdade dos outros. Isso e no aí momento passa que você forma um grupo com esse espírito, não tem como dar errado. Em momento algum, mesmo lá em La Plata, nós ficamos apreensivos em função de tudo aquilo que o Espinosa colocou, de que nós não sabíamos o que ia acontecer após o jogo, mas nós tínhamos uma convicção muito grande que nós chegaríamos e que ninguém ia tirar nada da gente. Que aquele ano era o nosso ano. Nem no pênalti do América. Nem no pênalti do América. Nem no pênalti do América. Porque nós tínhamos confiança. Assim, sem falsa modéstia, eu virei para o Baidec e eu disse para ele, velho, fica tranquilo, só vem no meu rebote que eu vou pegar. Nem que seja a única coisa que eu faça nesse jogo, que eu tenha que sair daqui arrastado pelo guindaste, mas eu vou pegar esse pênalti, cara. Eu estava nesse jogo, impressionante. Entendeu? Impressionante. E as coisas acontecem, não é por acaso. Claro que não. Você tem que ter confiança naquilo que você está fazendo. Você tem que estar comprometido.
E você também tem que acreditar de que você é capaz de fazer, de realizar as coisas. E foi para isso que nós fomos contratados também. Não, Espinosa, tu que agora E eu mora achei tantos que anos no aquele Rio, momento né? era o momento Tu lembra o que de eu a dar imprensa o do Rio e São retorno Paulo dizia naquela época do por Grêmio? tudo aquilo que o clube fez para me contratar. Quer dizer, a gente pega algumas matérias da época e eles falam, pô, o Grêmio não tinha... Como é que o Grêmio foi campeão? Tinha jogadores, não tem jogadores especiais. Quer dizer, aquela imprensa do Rio de São Paulo, como foi difícil de gerir aquele Grêmio, né? E a gente vê que exatamente isso que o Márcio estava falando. Tinha tudo isso, tinha um comprometimento, mas tinha muita gente com bola no pé naquele time, né? sim. Por favor, cara. Para com isso. E por isso que os caras disseram, mas meu Deus, como é que ganharam? O Tita estava aqui encostado no Flamengo, chegou lá no Grêmio, ninguém era conhecido, tem o Renato, então... Quer dizer, aquilo ali, também de enxergar esses talentos que tinham ali, foi impressionante. O Oswaldo era brincadeira. Jogava muita bola. Oswaldo A jogava. qualidade do grupo também era de altíssimo nível. Ainda alguns realmente não eram conhecidos, né? Tirando os experientes, não eram conhecidos. Aí começou a surgir o Paulo Roberto, aí começou a surgir o Renato, enfim. Foi durante a competição, mas a qualidade deles era algo Era indiscutível. discutível. Qual foi o momento assim, mais tenso que vocês passaram assim, em termos de chegar a questionar a questão do título? Foi na final, naquele jogo lá em Montevidéu, naqueles primeiros minutos que eles realmente começaram a jogar uma bola especial? Ou foi realmente nesse momento ali do pênalti? Ou era tanta convicção que... Era tanta confiança que, é como o Mazzaropi falou, deixa bater o pênalti que eu pego. Tinha uma confiança, deixa que nós vamos fazer. Aí vai o adversário, porque a gente não foi superior aos adversários durante todo o jogo. Esse jogo, por exemplo, de Montevidéu, momentos que o Jogo complicadíssimo. Penharol, jogo complicado. Mas a gente não duvidava. Em momento algum, a gente chegava, será que... Mas também a gente não dizia, já ganhamos. A gente ia para o jogo, ia para a briga, ia para enfrentar e superar dificuldades. Então, isso foi fundamental. Para os nossos internautas reviverem o que nós estamos falando aqui, o pessoal separou o lance do pênalti. Vamos assistir. Nesse momento, eu acho que eu estava com o quê? 35, quase? 38 segundo tempo. Que bola, né? E o pessoal ficou mais assim, porque foi de mão trocada, né? Sim. E quem bateu o pênalti não foi O Wellington Ortiz. O Wellington Ortiz, que era o melhor Jogava jogador muito. Jogava muito esse Wellington Ortiz. Não era um cara que foi lá um zagueirão e chutou. Esse cara, tecnicamente, excelente jogador. No time do América. Habilidade. O time do América era muito bom. Lá em Cali foi um... Eu acho que o internauta perguntou ali, né? A Libertadores naquela época era muito Eles mais perguntam se entre complicada hoje... do que é hoje. Faltava um só. E eram assim, ó, a semifinal era um triangular. Você tinha que ser o primeiro, senão você estava fora. Eram 5 grupos de 4, o campeão e vice de cada país. Saía um só e mais o campeão do ano passado. Fazia 2 E a triangulares. qualidade dos times também era outra, né? E o campeão do país, no caso, Brasil, era o Flamengo. Flamengo, O número 10 do Flamengo quem era? só Era o Zico. Só, era o Zico. Cara, teve um Matamos aqui a gol... primeira, né? Ganhamos lá. Teve um gol do Tita driblando quase do meio campo o goleiro do Flamengo, que ele ameaça chutar e puxa para a esquerda e dá um toque que é genial também, né? Bem nessa época do Flamengo. E tem uma realidade também que o pessoal acha que não tem idade, não tem essa consciência do seguinte, que o Maza falou, a Libertadores de antigamente não tinha essa história ainda de todo mundo ir para o exterior. Se tu analisar hoje no futebol brasileiro, no futebol latino-americano, um pouco da realidade está mudando agora por causa do poder econômico do Brasil. Mas naquela época os jogadores ficavam bastante tempo nos seus times. Nós tínhamos um Renato que era um craque aqui, se fosse hoje o Renato não durava 6 meses. Nós tínhamos aí no Flamengo com o Zico, com todos esses caras antes de ir para o exterior. Então nós tínhamos, e no estrangeiro também, né? Nós tínhamos fortíssimos times na Argentina, no Uruguai, que hoje a gente já sabe que, dado o poder econômico, as coisas não acontecem. O time do Penharol, por exemplo, era a base da seleção uruguaia. Fernando Moreno, né? Moreno, Pô, Venâncio Ramos. Venâncio Ramos, jogava muito. Ó, era um time que... E hoje é a coisa mais fácil que tem para você ganhar a Libertadores. Esse mata-mata e a qualidade também hoje não é toda assim, não. Eu digo uma coisa, o campeão de hoje é igual ao campeão de ontem. Vou dar um exemplo, o Atlético.
Parabéns, o Atlético campeão da Libertadores. E o Grêmio 83. 2 títulos importantíssimos. Só que a dificuldade de ontem, muito maior que a de hoje. No aspecto técnico, nem pensar. Se você olhar as equipes que hoje disputam, e aí que a gente fica invocado, que aí o Olímpia está na final, com todo respeito, e o Grêmio ficou no meio do caminho, com o Santa Fé, com não sei o quê, não sei o quê. Mas vai ver o que era ontem. E eu volto a dizer, mas você está falando de ontem porque o teu título foi mais importante? Não, é tão importante quanto o de hoje. Só que Venâncio Ramos, era Moreno. Quem é que tem hoje Venâncio Ramos e Moreno enfrentar? O América de Fernandes, zagueiro Oliveira. Quem é que tem? Quem é que tem um Zico para enfrentar hoje? Entende? Esse é que é o detalhe. E aí, e esse La Plata, aquilo não acontecia. Hoje não acontece. E ainda tinha o Sabella no time deles, né? Que era um baita jogador. E que jogou no Grêmio. Jogou depois no Grêmio. Jogava muito. O time do Estudiantes não era ruim, não. Era ótimo. Batia. Era ótimo. As punições também hoje são completamente Esse time do América veio aí quantos jogadores tinha na seleção colombiana aí? Isso. Era a pressão que foi lá. A Viviane Lorensky, querido professor Valdir Espinosa, sabe muito, forte abraço. Fernando Maisonave e Juliana Freitas, um abração aos nossos 2 ídolos dos cônsulos do Grêmio em Liverpool, na Inglaterra, assistindo ao vivo. legal. Muito obrigado. Então, a interatividade ela proporciona esse tipo de situação, né? Nós temos organizados para esse final de semana, lá dentro do Grêmio, um evento especial, lembrando os 30 anos da Libertadores. Então, nós fomos ainda ao Olímpico, né? Falamos lá com o diretor de marketing do Grêmio, para que ele contasse um pouco para os internautas o que eles estão preparando para o domingo, que vai ser o dia do jogo do Grêmio na Arena contra o Fluminense, e que vai fazer todo esse retrospecto, essa homenagem a esses grandes e valorosos ídolos nossos sobre os 30 anos da Libertadores. Então vamos passar a reportagem que fizemos lá com o diretor de marketing do Grêmio. Com atração dupla, o dia 28 de julho vai ser especial para nós gremistas. Vai ser um jogo de Grêmio e Fluminense pelo Brasileiro, e o clube vai revisitar o passado. Também é o dia de comemorar os 30 anos da primeira conquista da Copa Libertadores da América de 83, uma das maiores conquistas da história do tricolor. No Olímpico, Caio e César garantiram a vitória por 2-1 sobre Penharol, bodas de pérola para serem comemoradas efusivamente. O Grêmio está organizando uma comemoração com os nossos campeões de 83, e o executivo de marketing, Beto Carvalho, está aqui do meu lado para conversar um pouquinho com a gente sobre o que o torcedor pode esperar nesse domingo. Tudo bem, Beto? Tudo bem. Bom dia, Nicole. Nós vamos fazer nesse evento um evento de um domingo denso nesse momento. Ele vai começar aí por volta de meio-dia, com os jogadores indo à própria arena, um almoço para eles, uma recepção por parte do próprio Grêmio a eles. Nós temos aí um grande número de atletas, de comissão técnica, de dirigentes daquela época que vão estar presentes. E a partir das 2h, quando abre lá embaixo, né, para o pessoal poder entrar, já vão começar então a haver ações sobre esta data, alusivas a essa data. Nós vamos ter, no momento que se entra, o pessoal vai poder olhar, e eu até posso mostrar aqui em primeira mão a vocês alguns momentos. Caso consiga pegar a imagem, a gente pode mostrar. Por exemplo, vai existir aqui esses painéis para que o pessoal possa chegar, bater fotos essas que vão ficar para sempre na mente, na memória de todos. Vão ter quiosques, 4 pontos, não é? Como nós sempre hoje aqui temos, com pintura, com música, com bandas, não é? Nós vamos ter também outros tipos de painéis para que se possa fazer fotos alusivas, botando o seu rosto ali no meio, fica bonito, é diferente, não é? Os jogadores vão estar presentes na Grêmio Mania para fotos, autógrafos também. Eles vão participar de um talk show
que vai ser feito lá dentro da arena e com transmissão ao vivo pela Grêmio TV. E também no estádio, a edição desse talk show vai ser posta no estádio para que todos possam ver. Nós vamos fazer e eles entram também no próprio campo, minutos antes do jogo, para saudar a torcida, né, para se envolver com a torcida, vão levar a taça e vão estar também com uma determinada... Nós vamos lançar a camiseta número 83 da época, uma réplica da época, exatamente a réplica da época, que eles vão entrar com esta camisa em campo e depois essas camisas também vão estar vendidas nas lojas do Grêmio Mania. Tá? Um grupo de dança também vai ser feito na esplanada, no sistema Flash Mob. Vocês devem conhecer como funcionam aquelas danças, não é? Então, essas danças vão estar no Flash Mob pela esplanada a partir das 2 horas, fazendo todo o percurso da esplanada. Então, vai ser uma coisa bacana, porque vai estar nos 2 lados do próprio estádio. E no intervalo do jogo, também vai existir um Flash Mob dentro do campo, tá? Para que as pessoas também possam se interagir e alusivo a esta data. Bom, foi fantástico saber que os nossos torcedores vão contar com várias ações, né? Que o Grêmio está preparando várias surpresas para eles. E eu te agradeço por participar do nosso programa, tá certo? Que bom, obrigado. Então, nesse agora, a partir das 2 horas, quando abre, todo mundo lá. Eu acho que vai ser uma festa bem bonita, com todos lá, com jogadores, comissão técnica, dirigentes, enfim, perdão, todos fazendo com que a gente lembre com muita vivacidade, com muita força dessa grande data. Agora nós vamos conversar com os torcedores para ver o que eles lembram dessa data tão especial. Eu ainda menino, com 7 anos, eu me lembro que meu pai, vindo da minha avó, que era de ir na roça com o rádio para saber do Grêmio, eu me lembro que naquele dia meu pai, ansioso, não conseguia nem trabalhar. E no momento do gol do César, até dormindo eu estava, mas ele levantou e começou a gritar e nós fomos na praça, no interior de Chapeta, para comemorar a vitória. Eu tinha 11 anos, eu não lembro do jogo, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha... Me lembro que o pai ouviu num rádio, acho que era aquele rádio antigo, e depois do jogo o pai disse que o Grêmio era campeão e ele mandou nos pendurar uns panos azul na beira da estrada, lá no meio do mato, que tinha uns vizinhos que são colorados que iam passar. E a única coisa que eu me lembro é que nós fomos lá, penduramos, e depois fomos ver e eles passaram e tiraram. Estavam tudo bravos. Eu era encarregado da manutenção, responsável por arrumação de campo e preparação do estádio para o jogo. Olha, me lembro, como fazem 30 anos, me lembro pouca coisa, mas ainda tenho vivo na lembrança um jogo com a América de Cali, que nós tivemos que ser adiado, porque choveu muito, e a gente teve que fazer um trabalho no campo, tirando água com colchão, com tábua, para poder dar condições de jogo. Então isso marcou bastante, porque a gente teve que fazer um trabalho todo especial para que o jogo pudesse sair. As histórias aí da época dos torcedores que também emocionam, porque vocês lá dentro ficam emocionados, devem pensar também como é o nosso lado aqui, né, de sofrer, de ficar torcendo, essa realidade ali que depois entra para a história, né? Tu tá gravando alguns vídeos sobre algumas situações dessa época, né, Espinosa? Eu já tenho um videoblog, já tenho mais de 70, né? São sobre aspecto tático e muitos contando a história. E até hoje à tarde, por volta de 4 horas, está entrando o último que eu falo exatamente sobre o jogo de La Paz, sobre essa preleção que o Mazzaropi falou aí, que foi rapidinha de chocolate, mas nem vou contar mais da história, senão vocês não vão olhar o vídeo. Então deem uma olhadinha lá no vídeo, que olha, está espetacular. www, posso? Sim, lógico. Esse é o meu cachê que eu cobrei, foi isso, para divulgar o meu vídeo. valdirespinosa.zip.net, valdirespinosa.zip.net, torcedor gremista. Vai lá que você vai se encantar com essa historinha de La Plata. Até antes do final do programa, dá tempo da produção digital para a gente deixar parado na tela, para dar tempo do pessoal anotar com calma. Também o Espinosa disse que esse programa ele é ao vivo e depois fica a semana inteira repetindo. Então a gente pode pegar uns trechinhos dos vídeos para chamar o pessoal lá para assistir, né, Espinosa? Está liberado, eu falei La Plata, é La Paz.
Tá liberado, tá liberado. O vídeo é para... Não, foi La Plata mesmo, Espina. Não, essa coisa foi de La Paz. La Plata. Mas olha aí, a memória tá pegando. Bom, vamos respeitar o homem. Na realidade, vocês tinham quase a mesma idade na época, né? Ah? Se o Espinosa tinha 36 anos, com quantos anos? Com 30 tu veio pro Grêmio? 30. Quase a mesma idade, né? Quase a mesma idade. Aprendi muito com esse homem também. Agora, o pessoal fica muito curioso, essa gurizada de hoje, né? E até porque o fato dele ser hoje o treinador do Grêmio, ter feito o trabalho já 2 anos atrás e voltar agora, isso que o Maza deu de depoimento, como é que ele dá com o Renato? Porque todo mundo fica com essa fama, porque mulherengo todo mundo sabe que ele gosta da noite, mas o Renato, assim, nas obrigações, nos treinos, no dia a dia, na concentração, ele é um cara de pegar junto? Era o primeiro que chegava, nunca faltou treino, nunca treinou menos, sempre treinou com o entusiasmo. Então as pessoas perguntam, mas o Renato gostava de uma noite e tal. Sim, mas gente, mas não trazia problema nenhum dentro de campo, não trazia para o treinamento nem no jogo. Você vai cobrar o quê? Vai dizer que o cara está errado? Se ele te dava resposta dentro de campo, não tinha como você... E outra coisa que eu acho que é importante também, que vocês colocaram isso várias vezes, não é simplesmente, vamos fazer uma mescla de pessoas experientes com o pessoal da base. Existe a necessidade, o Mazzaropi até estava falando antes, de ter um trabalho de base. Senão seria fácil. Pega lá, quem é o lateral direito lá? Bota ele para jogar. Pega o centro médio lá do sub-20, bota para jogar. Quer dizer, essa ideia de aguerrimento, de espírito coletivo, com certeza já era trabalhado na base do Grêmio, né? Porque não é de uma hora para outra que uns moleques chegam, vestem a camiseta e que pegam esse espírito de grupo. E mais uma coisa complementando, eu acho que o Espinosa e o Maza eram identificados com a característica do Grêmio. Qual é a característica do Grêmio? Garra. O Grêmio é um time que é visto como um time guerreiro, que não desiste até o final. Se tu coloca atleta certo, nas posições certas... Clube copeiro. Não adianta. Com essa característica, aquele time era, acho que 90% transpiração. Eles se doavam realmente, era o que a gente enxergava da arquibancada. A doação era constante. Fernando, era importante que assim, ninguém queria perder. Era visível isso. Nós formamos um espírito de equipe vencedora. Nós não estamos aqui para perder e nem para brincar, nós estamos aqui para ganhar. Tu quer, não quer, pede licença. Teve um lance da final... Tinha isso, então a gente se cobrava também. Teve um lance da final que eu não me lembro qual atleta foi. Deixa eu fazer uma... E isso já foi... Não me recordo, eu acho que era o Espinosa, o treinador, num jogo em Norrköping, na Suécia, um amistoso, Espinosa. Não sei se foi contigo, em 86 o Renato ainda estava no Grêmio. Eu tive na Suécia. Acho que era você o treinador. Nós estávamos perdendo de 2-0 e o Renato não estava inspirado nesse dia. E nós chegamos dentro do vestiário, nós fomos para cima dele e cobramos dele. Foi um jogo amistoso, lá na Suécia. E nós chegamos no vestiário, nós jogadores cobramos dele. Ele voltou para o segundo tempo e empatou o jogo para a gente. E terminou o jogo, nós falamos, é assim que nós queremos sempre. Vai lembrar disso? Isso. Então, esse era o espírito. E sabe por que a gente fazia isso? Porque é aquilo que nós já colocamos. Porque você tem um comandante, que você sabe o perfil dele, que você sabe o que ele quer e que ele te dá uma liberdade para fazer isso. E ele sabia que a gente estava fazendo para o conjunto. Não era uma coisa individualizada, não. Era um grupo, era a equipe, era o clube. A responsabilidade que nós tínhamos com a instituição que a gente carregava nos ombros. Entendeu? E uma coisa que eu me lembro só do lance da final, que teve, não me lembro qual foi o jogador, que a bola saiu pela lateral, naquela parte que ainda tem grama da lateral, e ele veio e juntou o Uruguai num carrinho fora do campo. Não me lembro qual foi, mas é um lance da final, aqui. E aquilo, para a torcida, aquilo era a maior demonstração, não bateu no cara, ele deu um carrinho na bola, mas fora do campo. Demonstração de entrega, né? Que aquele time tinha de sobra, que era entrega. E o teu time, Espinosa, e a gente viu isso como característica até depois também no retorno teu ao Grêmio,
é um time que se comunicava muito dentro de campo, né? A gente vê hoje os times, as pessoas não conversam dentro do campo, elas não se cobram, elas não tentam discutir uma coisa no momento, uma posição tática. Não sei se muito por medo do treinador, ou só também o descompromisso, se ganhar, ganhou, o cachê está pago, passa no fim do mês, eu não sei o que é. Mas naquela época, não sei se tu tinha essa confiança também de saber que lá dentro os caras conversavam, se cobravam, dentro das 4 linhas, né? O importante era isso, que era dividido. A gente não tinha aquela pretensão de dizer assim, eu mando. Não. Nós todos, é que estamos buscando chegar a algo maior. E que esse algo maior, que era o título, não ia ser conquistado pelo Mazzaropi sozinho no gol, eu no banco, ou o Renato, ou o De Leon, não. Seria conquistado pelo esforço de todos nós. Então tinha um objetivo só. Eu digo, complementando até o que o Mazzaropi falou, que a gente, quando terminou a Libertadores, eu não me lembro de alguém dizer assim, eu sou campeão da Libertadores. A gente dizia, o Grêmio é campeão da Libertadores. Então, o que chama atenção, hoje, se você olhar, o cara diz assim, eu sou campeão. E nem se lembra se o time dele é campeão, não é? Mas nós ali, não. O Grêmio era campeão. Então, o primeiro lugar era o Grêmio. A gente olhava, Mazza, tu é o campeão da Libertadores. E o Mazza dizia, poxa, tu é campeão. Entende? Eu não chegava para o Mazza e dizia, Mazza, eu sou o campeão. Não. Nós somos campeões. Quer dizer, então, é isso que a gente quer ver, que eu sempre discuto, e até eu sei que o Mazzaropi tem o mesmo pensamento, e acredito que toda aquela turma tem, o torcedor gremista tem, exatamente isso você tem que criar na base. A gente cobra muitas vezes em cima, mas, gente, o que está em cima, você vai melhorar, mas dificilmente você muda. Você muda se você ensinar na base. Aí sim, aí você vai trazer para cima alguém que realmente sabe o que é o Grêmio. E a gente acha que isso desculpa a expressão, isso é frescura. Não é, não. Esse é o primeiro passo para uma equipe ser campeã, é a identificação. E identificação não precisa dizer assim, porque todo mundo diz, mas hoje o jogador fica só 3 meses, 4 meses, vai embora, não fica mais 5 anos. Gente, no primeiro dia tu já tem que estar identificado com o time. No segundo dia, tu já tem que amá-lo. Se esse amor vai demorar 1 semana ou 6 anos, é outra coisa. Mas enquanto você estiver, você tem que aprender a amar esse time. Tu como líder dessa equipe, por que a escolha do De Leon para capitão? Pela experiência dele. De Leon já tinha sido campeão de Libertadores, disputado de Libertadores, título mundial. E era um jogador experiente. E ele veio para acrescentar. E realmente, olha, o De Leon como capitão... E ele exatamente, ele ficava no mesmo degrau. Aliás, degrau, lembra dos degrauzinhos que a gente tinha no vestiário? Tinha esse detalhe, cara. Eu cheguei, quando eu entrei no vestiário, eu olhei lá para a lousa, aí estou vendo uma escadinha, e aí o patamar. Aí lá estava escrito assim, campeão da Libertadores. Ali, eu falei, mas quem é que colocou aquilo ali? Foi o Valdir Espinosa. Eu falei, interessante, porque assim, porque nós tínhamos que subir degrau a degrau para chegar lá, que era o nosso objetivo. Era o objetivo daquele grupo. E esses detalhezinhos, sabe, que quando eu cheguei, que eu fui vendo que era diferente a coisa, que era o que levava você a ter essa identificação que o Espinosa acabou de colocar, sabe? De ver que você tem que ter objetivo e trabalhar junto, sabe? Para você alcançar. Então, são coisas pequenas que às vezes as pessoas não dão importância, mas que ela tem um significado enorme para você chegar lá. Uma soma, né? Sem dúvida. Agora, o programa ele passa voando, ainda mais com entrevistados desse nível, dessa qualidade. Já estamos aí com 50 minutos, é uma tradição desse programa, a gente oportunizar os convidados ali para dar a última mensagem para os internautas. Então, vou começar contigo, Fernando, depois passar por esses monstros aí consagrados do Grêmio. Uma última palavra para o torcedor e também já dizendo que essa foi uma homenagem que a gente fez aqui do Pátria Tricolor aos 30 anos do Grêmio. O Fernando pede para avisar o Mazzaropi uma historinha rápida aqui que ele pediu para avisar o seguinte. Meu primeiro jogo no Olímpico, em 87, eu tinha 6 anos. Meu pai queria ficar atrás do gol do adversário. Eu não deixei. Até hoje ele conta, quero ficar perto do Mazzaropi. Então Obrigado.
Então, o Fernando, lembrando desses tempos todos aí. E então, Fernando, agora o nosso Fernando convidado aqui para suas considerações finais. Bom, alegria, né, tá aqui. Lembrança daquela época. Às vezes a gente levava 3 dias para chegar num jogo para ver 90 minutos. Mais 3 dias para voltar. Como torcedor, a gente ia de ônibus, não era facilidade de passagem aérea baratinha que nem hoje. E tinha que valer a pena para esse sacrifício, né? E valeu a pena. Então, poxa, eu volta na minha mente, essa noite antes de vir para cá, para esse programa, eu passei uma reprise muito grande de 83, cheguei a me emocionar, e graças a vocês e a todos os outros que fez com que essa torcida fosse muito maior. O Grêmio é muito do que é o Grêmio hoje, conhecido por suas conquistas até posteriores, muito graças a esse grupo de 83. Então, obrigado, Espinosa. Obrigado, Maza. Aquele pênalti foi fantástico, viu? Obrigado, Lenusa, pelo convite. Mazzaropi. Agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui, agradecer a Nicole, que nos fez o convite, agradecer ao Fernando. Renovar o agradecimento a vocês por ter me dado uma alegria no dia de hoje de estar vendo aqui o nosso paizão, Espinosa, e a oportunidade de estar falando aos gremistas, né, que são as pessoas que eu aprendi a admirar, respeitar e devo tudo a eles, né, porque eles são responsáveis por tudo aquilo que nós somos, né? E representamos. Agradecer ao Grêmio, que me deu a honra e o orgulho de fazer parte dessa família que é fantástica. Uma família carismática, mística, e eu encho o peito quando eu digo que eu sou gremista. Sou gremista de coração, de amor, como o Espinosa colocou. E isso foi o Grêmio, né, que fez com que me conquistou por ter tido a oportunidade. E eu digo sempre que o profissional que veste a camisa tricolor tem que se sentir honrado e orgulhoso, porque essa instituição merece todas as honras e o respeito de todo e qualquer profissional que trabalha na instituição Grêmio Futebol Porto Alegrense. Obrigado ao Grêmio, obrigado ao torcedor gremista, obrigado ao Espinosa por ter tido também a decisão e indicar meu nome para fazer parte daquele grupo vitorioso. Isso eu devo muito a ele, porque ele era o comandante e você ser escolhido dentre vários outros goleiros que tinha aí, você ser lembrado para fazer parte de um grupo vitorioso, qualificado, amigo, como aquele, eu acho que é privilégio para poucos. Muito obrigado e eu agradeço sempre ao nosso paizão aí por isso, porque ele me deu a oportunidade de chegar às maiores conquistas que todo profissional almeja. Valeu, Maza, mais uma vez aí, obrigado. O Alexandre Imortal, diga para o Espinosa voltar, pois o Renato está precisando de apoio. O Léo e a Nene, abração para o mestre Espinosa, que há 30 anos antes já utilizava o sistema do Bayer, hoje consagrado mundialmente, aquilo que eu estava comentando. Então, professor, obrigado pelo aceitar o nosso convite, engrandecer o nosso programa. Como disse o Maza aí, pô, cara, lá no Rio, a gente não tem essa oportunidade de estar sempre junto, né? E falando diretamente para os gremistas. Obrigado, Espinosa. Primeiro, agradecer a vocês da Pátria Tricolor pelo convite. A partir de agora, pode ter certeza que onde eu estiver estarei e mandando recado para vocês. O Mazzaropi, muito obrigado, Maza, e eu agradecendo a Mazzaropi, estou agradecendo a todos os jogadores que fizeram parte daquele grupo, porque assim como o Mazzaropi, todos tinham essa humildade, todos tinham essa identificação. Era uma família que nós formamos. Agradecer a direção da época, a comissão técnica, médicos, enfim, massagista, banha, saudade. Antônio Carlos Verardi, figura espetacular, ouvia mais do que falava,
Aí eu acho que estava o grande segredo dele. E quando falava coisas importantes para todos nós. A você, torcedor gremista. Obrigado por eu deixar eu sentar ao lado de vocês numa arquibancada. Obrigado por vocês nos homenagearem. Aliás, vindo para cá, eu soube algo que, confesso a vocês, não me deixou alegre, não. Mas tenho certeza que isso pode mudar. E esse espaço eu aproveito para dizer, domingo, primeiro, vá ao estádio, à arena, para empurrar o Grêmio nesse jogo contra o Fluminense. Depois, vamos comemorar juntos esses 30 anos. Mas não podem ser só 5 mil pessoas, 10 mil pessoas. Tem que estar lotada a arena. Tem que estar lotada. O Grêmio precisa. Eu até comentava o seguinte, puxa, no Olímpico, qualquer jogo, fosse o que fosse, estava sempre cheio. Eu quero ver a arena também assim, eu sei que o preço está muito caro, eu sei que as dificuldades são diferentes, mas esse Grêmio precisa exatamente disso, do seu torcedor, é superar também essa dificuldade. 5 mil pessoas que me disseram que tinham os ingressos vendidos para esse jogo de domingo, eu não acredito. Esse não é o torcedor gremista que nós estamos acostumados a ver, que víamos no Olímpico lotando. Domingo, esse nosso encontro, volto a dizer, primeiro é para empurrar essa equipe para vencer o Fluminense. E juntos comemorarmos os 30 anos de Libertadores. Eu tenho orgulho de ter trabalhado com esse grupo espetacular e tenho orgulho muito maior ainda de ser gremista. Muito obrigado. Bom, meus amigos internautas de sempre, de primeira hora, esse foi um belo programa que nós fizemos, homenageando os nossos ídolos, homenageando o nosso clube, e como disse o Espinosa, e eles vão estar lá. Agora, você também, internauta, sai da frente do computador, porque domingo o lugar é na Arena. Estaremos todos lá, tentando uma grande vitória do Grêmio contra o Fluminense, para o Grêmio poder subir na tabela e continuar aí lutando pelos títulos. Chega de lutar por vaga. Como disseram aqui os nossos entrevistados, nós queremos um espírito de quem quer vencer. E é isso que o Grêmio precisa e precisa também no torcedor. Então, agradecendo a sua audiência, esse foi o programa Pátria Tricolor.